que agora a gente vai falar sobre o dente ciso ou o dente do juízo, que costuma gerar muitas dúvidas entre as pessoas. Será que realmente é preciso a gente extrair? Como que a gente faz a higienização desse dente de forma correta? Entre outras perguntas. E quem está aqui comigo para tirar todas essas dúvidas é o cirurgião dentista Adriano Rafael Santos. Muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui comigo. Gente, quando ele chegou, eu falei assim, meu Deus do céu, que dente bonito, que dente branco. Ele falou assim, é lógico, eu sou dentista, tem que andar com dente bonito, né? É isso aí. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, viu? É um grande prazer te receber e você veio aqui para tirar todas essas dúvidas e desmistificar essas dúvidas sobre o dente ciso, não é isso mesmo? Sim, muitas pessoas, muitos pacientes têm muitas dúvidas relacionadas a dente ciso e nós vamos tentar explicar tudo para eles aqui agora. E qual é a pergunta que você mais recebe referente ao dente ciso? Fala pra gente. Doutor, eu preciso tirar o dente ciso? Então não tem medo de arrancar dente, não é? Todo mundo tem medo. Então a pessoa pergunta, eu preciso tirar? Ele está querendo receber aquela resposta assim, não, você não precisa de tirar. E aí? Então as pessoas realmente têm muito medo. Por quê? O dente ciso realmente causa muito trauma, porque em alguns casos, em que o dente está impactado, ou ele está dentro da gengiva ou não conseguiu erupcionar de dentro do osso, ele acaba dificultando a sua remoção. Então, para o cirurgião dentista que vai fazer a cirurgia de remoção, a cirurgia se torna mais complexa e para o paciente também um pouco mais traumática. Então, peraí, tem gente que tem dente ciso que fica lá dentro, é isso? Tem sim. Tem gente que tem dente ciso que fica impactado. Então, ele tem dificuldade de erupcionar, ou pela barreira do osso, que não consegue deixar ele sair, ou porque ele está angulado. Então, tem dente que, às vezes, ele está na posição do outro dente da frente, do segundo molar, por exemplo. Então, se ele estiver inclinado, ele não vai conseguir se erupcionar da maneira adequada. E aí, a cirurgia é um pouco mais complexa. Então, você tem que fazer uma cirurgia mais invasiva, com remoção de tecido ósseo, às vezes remoção de cortar o dente em várias secções, então você vai cortar em partes para conseguir remover cada parte, uma de cada vez. Então, o pós-operatório desse tipo de cirurgia é mais traumático. Um pouco chatinho. É mais chatinho. E todo mundo tem os 4? Ou não? Não, boa pergunta. Boa pergunta. Nem todas as pessoas têm os 4 sisos. Alguns pacientes nascem com 2, outros pacientes nascem com 3. Alguns pacientes nascem com nenhum siso. Então, é isso aí. Gente, então tem uns sortudos aí que não nascem com siso nenhum, que não tem que tirar nada. É isso aí. Então, algumas pessoas, a explicação para isso é muito controversa, tá? Por quê? A explicação mais clara, que eu considero a mais coesa, é que a evolução genética mesmo, ao passar ao longo de milhões de anos, o ser humano evoluiu e, na época que eles utilizavam muito dente, que não tinha tecnologia, então você precisava de mastigar alimentos que não cozinhavam, alimentos que eram sólidos demais, carnes. Então, se utilizava muita dentição. E aí, com o passar dos anos, a evolução, hoje as pessoas, os alimentos são industrializados, mais macios, então não demanda aquela força que você tem que usar para poder mastigar. Então, os dentes cisos foram deixando de ser importantes, né, de serem utilizados. E aí, a partir disso, algumas pessoas já começam a não ter dente ciso, aí vai passando de geração para geração, e até chegar um ponto, acredito que a maioria das pessoas não vão ter mais dente ciso. Interessante, gente. Mas, hoje em dia, ainda, a maior parte da população tem os dentes cisos, tem os 4 ou menos de 4, mas sempre vai ter 2, 3, 4 sisos, tá? E a gente precisa retirar todos? Boa pergunta também. Geralmente, tem que ser feita uma avaliação. Não necessariamente é preciso tirar o siso. Por quê? Quais as indicações para a retirada do siso? Quando ele está incomodando o paciente, então, a pessoa tem dificuldade de higienização, a posição que ele está na boca geralmente é uma posição muito na parte de trás da boca. Então, pelo fato de ser uma posição muito lá atrás, dificulta bastante a higienização. Então, se a higienização for prejudicada, pode ser feita a retirada do siso. Uma outra situação é quando o dente está impactado.
Então, ele não conseguiu erupcionar. Então, O que é dente impactado? Explica pra gente. dente impactado quer dizer que alguma coisa obstruiu a passagem dele. Ah, entendi. Pode ser o tecido gengival, ou o osso, ou um outro dente que está... Por exemplo, o dente ele tem que nascer paralelo. Sim. Se ele nasceu inclinado, geralmente girovertido ou torto, geralmente as pessoas falam assim, meu dente nasceu, o siso nasceu torto. Então, quando ele está muito torto lá atrás, ele não consegue romper a barreira do tecido ósseo e nem a barreira do tecido gengival. Então, ele fica impactado, ele fica dentro da gengiva. Entendi. E aí, esse fator faz com que você não consiga higienizar esse dente direito. E aquela abertura que existe entre a gengiva e o dente, fica um orifício aberto que você não consegue fazer a higienização. E aí fica sempre inflamando, isso chama pericoronarite, é verdade, que é uma inflamação do tecido gengival que recobre o dente. Nossa, entendi. Então, pode dar problemas, Pode né? sim. E aí essa inflamação vai causar dor, isso vai causar incômodo para o paciente. E aí, às vezes, você tem que fazer a retirada do dente devido a essa inflamação persistente por causa da má posição do dente ciso. Então, aí nós falamos 2 itens que necessitam de fazer a remoção do dente ciso. Sim. O terceiro item, às vezes, o paciente não tem os 4 dentes cisos, ele vai ter só 2. Sim. E o siso fica sem oclusão, sem função na boca do paciente. Sim. Então, se ele não tem função, função de mastigação, às vezes ele só tem 2 dentes de um lado e do outro não tem, aí sim se faz necessária a remoção do siso, porque ele não tem função. Mas não pode deixar ele lá, não? Então, aí o que acontece? Se ele não tem função de oclusão de mastigação, aí eu acho que é importante a remoção. Por quê? Ele só vai dificultar a higienização, porque lá atrás é muito difícil de higienizar. É verdade. Não é? Lá atrás é muito difícil do paciente higienizar o dente. Então, ele não consegue chegar com a escova com muita dificuldade. A higienização dos dentes normais já é difícil. Imagina lá no fundo. É verdade, não então, é verdade. a gente sempre orienta. Tem dificuldade de higienização, ou o dente está sem função, ou ele está prejudicando a higienização, ou o dente está numa posição que não é uma posição favorável, é importante a remoção. Mas, se o dente está bem posicionado, se o dente o paciente consegue higienizar, se ele está em função de mastigação, não precisa ser retirado o siso. A pessoa pode viver a vida inteira com ele tranquilamente. Então, se a pessoa, você está de boa, você consegue higienizar seu dente, você tem medo de cirurgia, você está de boa. Vou dar um exemplo meu. Eu tenho os 4 sisos, eu sou dentista. Eu tenho os 4 sisos e eu tô com os meus sisos, eu tenho... Não vou falar a minha idade, mas eu já passei da idade, vamos dizer assim. Quando a gente fala de siso, a melhor... eu queria te perguntar, e a idade? Então, nós íamos falar, eu ia puxar o gancho. Então, quando a gente fala de siso, o ideal para se tirar o siso é quando o paciente tem menos de 30 anos de idade. E eu já passei desses 30 Menos de 30 anos? Menos de 30 anos. Ixi. Porque após os 30 anos, ocorre o osso já fica mais maduro, o dente já fica mais maduro, há uma calcificação daquele osso com a estrutura do dente, e aí isso dificulta o cirurgião dentista de fazer a remoção desse siso. E aí o paciente tem mais dificuldade também no pós-operatório, porque é mais traumático a remoção. Então, o ideal é que o paciente faça a remoção desses dentes até os 30 anos de idade. Não enrola, gente. Não enrola. Não deixa para tirar depois dos 30 anos. Ih, doutor, eu fiz 30. Ainda tem 2. Não, mas isso, não é porque você fez 30 que você vai estar em possibilidade de ser retirado. Evidente que após essa idade, a cirurgia é mais complexa. Entendi. Mas ela pode ser feita tranquilamente, ainda dá. tá? Sim. Então tá bom. Doutor, e a respeito de... Se eu começar a sentir uma dorzinha lá atrás, eu imediatamente preciso procurar uma ajuda de um especialista, né? Uma dor lá atrás significa que é siso? Como que é? Olha, muito importante a sua pergunta. A gente sempre orienta para o paciente nunca se automedicar, tá? Então, o ideal é que o paciente sempre procure um especialista, no caso o dentista, se é dor de dente ou é dor das articulações, porque pode ser dor também das áreas em volta do dente. Tem articulação temporomandibular, você tem o dente ciso aqui atrás que também pode ser, mas como que o cirurgião dentista vai descobrir de onde vem essa dor? Através de exames
radiológicos, exames tomográficos, que são imagens 3D, e através de uma anamnese e através de um diálogo com o paciente, para saber Sim. quanto tempo que ele sente a dor, como que vem, se é à noite, se é durante o dia. Depois de uma avaliação criteriosa, aí sim o profissional, o dentista, vai decidir qual é a intervenção. Se é o uso de medicamento, por exemplo, medicamentos para dor, anti-inflamatórios e, em alguns casos, até antibióticos. Entendi. Porque tem muitos casos, você falou, né, que a pessoa nem sabe que ela tem um siso porque fica lá escondidinho. Então, quando começar a sentir dor, imediatamente procure alguém que entenda, viu? Não fica se automedicando, não. Procure a ajuda de alguém que entenda do recado. Porque às vezes você tem um siso lá que está inflamado e nem sabe que você está com um siso inflamado, não é isso, doutor? Olha, é muito importante isso, porque às vezes o siso está aqui. E olha só, o siso está numa posição na mandíbula e na maxila muito lá atrás, perto de outras estruturas da boca, músculo, nervos. Então, às vezes, uma dor de dente aqui pode causar no paciente dor de cabeça. Então, uma dor de dente pode irradiar para a cabeça, nos músculos da cabeça, que é o músculo temporal. Então, você pode sentir dor de cabeça, pode sentir enjoo por causa de uma inflamação na boca. Por quê? Aqui nessa região do pescoço nós temos também os gânglios, que é uma estrutura que, quando ela inflama, a garganta também fica inflamada. Às vezes a pessoa pensa que a garganta está doendo, a garganta está inflamada, e pode ser irradiação de um dente inflamado, de um siso inflamado, por exemplo. Meu Deus do céu, tá vendo? Tudo por causa do siso. Tudo por causa do siso. O siso, realmente, a gente tem que ter uma cautela e tem que ser observado. Muitas pessoas me relatam, por exemplo, e que o meu siso está nascendo, mas ele não nasceu inteiro. Nasceu só a metade. O que eu faço? Aí tem que ser observado, ser acompanhado pelo dentista para saber se ele vai terminar a erupção ou se ele vai necessitar de extração porque ele não completou a sua erupção. E aí, pelo fato dele estar não totalmente erupcionado, dificulta a higienização também. Então, o siso realmente deve ser muito bem observado e acompanhado por um profissional. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.